Oi, eu sou Guilherme Moraes, sou curador, educador e editor da Propágulo, um espaço independente localizado em Recife, de pesquisa em artes visuais, e também sou pesquisador pela CAPES, do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da UFPE-UFPB. Aqui estou falando um pouco sobre o meu artigo Curador como Mestre do Jogo, acompanhamentos curatoriais coletivos como exercícios agonísticos de pesquisa, onde estou relacionando a fala de alguns curadores que assumem o caráter centralizador da curadoria, né, enquanto situações de embate, de conflito, de confronto nas suas práticas. Eu falo isso através de alguns paradigmas propostos por Eli Durin sobre a curadoria, ao mesmo tempo conversando um pouco sobre a ideia de consenso conflituoso proposta por Chantal Mouffe, fazendo então uso da figura do mestre do jogo como figura análoga à figura desse curador. E aí, eu tento propor uma alternativa, de que é a de assumir e esmiuçar também a própria fricção causada dentro da relação do próprio campo. Quando eu empregar o termo acompanhamento curatorial, eu vou estar me referindo ao processo de sustentação e manutenção de um diálogo entre pares dentro de um ciclo investigativo. Já quando eu estiver me referindo à pesquisa curatorial, eu vou estar falando do próprio ato de se pesquisar a partir da atividade enquanto curador. Então, portanto, o acompanhamento curatorial estaria contido dentro da ideia de pesquisa curatorial, mas existem várias outras, como aqui eu coloco pesquisa em acervo. E aí, quando eu escrever uma curadoria, eu vou estar falando exatamente de um experimento resultante dessa pesquisa curatorial. Já que eu estiver falando de a curadoria, eu vou estar me referindo ao campo, da maneira mais ampla do que eu estou caracterizando aqui dentro de todos esses termos. Já quando eu estiver falando de o curatorial, eu vou estar me referindo a um assunto diferente, que extrapola a ideia de curadoria, mas que se filia a ela, que eu também pude já explorar em outro momento, no artigo da edição anterior da ANPAP, que é justamente um campo que vai para além da curadoria, por não estar exclusivamente focado na concepção de exposições de arte, e que está focado justamente em examinar o próprio evento em si, examinar não somente a representação que ele articula, mas o próprio meio até se chegar nessa representação, não só na apresentação do que esse palco oferece, mas na própria constituição e na quebra desse próprio palco. E aí eu me valho um pouco dos conceitos propostos por Lee Durin, que são três paradigmas. O primeiro dele, que eu estou tratando aqui nesse artigo, é o paradigma da conversa, onde ele caracteriza a figura do curador como sendo de um conversador, como sendo aquela pessoa que sustenta, conduz e prolonga uma conversa. E essa ideia de pensar o curador como conversador é muito interessante quando a gente está falando da ideia de uma curadoria que sustenta um discurso. São muitos os curadores, os pensadores da área que sustentam a ideia de que um produto final, que uma curadoria, normalmente é um processo harmonioso, uno, consensual, pacífico e bem-sucedido. Ou então, que tudo que houver de fracasso e falência no seu percurso é algo a ser solapado, é algo para ser não mapeado dentro da narrativa final do que é apresentado ao público. E aí o Mercvário do curatorial, oferecido por Ning a partir de Chantal Mouffe, quando a autora coloca a ideia do político, é daí que vem a ideia de o curatorial. E dentro desse pensamento sobre o político, a autora, ela caracteriza que é necessário pensar algo que seja constitutivo do político, que pense uma relação para além do antagonismo. Ela caracteriza que o antagonismo é uma relação de inimigos e que ela oferece justamente uma ideia de agonismo, uma relação entre adversários. E é a partir dessa ideia de agonismo que ela propõe a ideia de consenso conflituoso, como se fosse um espaço simbólico comum entre oponentes que sejam considerados inimigos legítimos. Isso a autora coloca como exercício dentro de um processo democrático, dentro de um exercício perene de democracia radical. Eu penso a partir disso uma ideia um pouco parecida, mas que seria uma comunhão desencontrada, entendendo que o processo de comunhão de uma curadoria, assim como coloca Guilherme, é performado, ou seja, ele tem um início, meio e fim. E essa performance, essa comunhão dentro do curatorial, que aqui eu coloco que é desencontrada, porque ela comunica e ela vivencia processos de dissenso, ela precisa ser praticada de maneira orgânica, como apontam Rita e Balascas. O curador, portanto, se torna um mediador que coordena esse processo de comunhão, que é contingente, que surge a partir de um acordo prévio entre os pares que estão envolvidos dentro dessa pesquisa, de que tem um início, meio e fim, e que existe um processo a ser vivenciado que pode conter algo que vai acontecer e que esse algo que vai acontecer possa vir a ser mapeado e possa vir a ser também tensionamento, obstáculo e dissenso. Turing coloca outros dois apontamentos, outros dois paradigmas importantes, a ideia do curador como dono de circo
entendendo que a curadoria ela funciona a partir de um paradigma teatral ou performativo, ou seja, ele explora o regime de visibilidade e, numa questão temporal e espacial envolvendo a curadoria. A curadoria precisa de tempo e espaço para acontecer, e o perambular e o acontecer dentro desse tempo e espaço seria justamente o paradigma teatral apontado pelo autor. Junto a ele, e derivando também dele do diálogo, estaria a ideia do curador como um mestre do jogo. Um mestre do jogo como sendo aquela pessoa que cria uma espécie de jogo metaliterário, onde os códigos de conduta são específicos. E não é difícil pensar e se transpor para a ideia de jogo de tabuleiro, onde figuras ocupam lugares diferentes, onde existem o lugar dos jogadores e o lugar da pessoa que é o mestre do jogo, que coordena esse processo. Portanto, eu uso essa ideia como analogia para pensar um pouco desse lugar da curadoria, que não se trata de um lugar equivalente ao lugar dos outros pares envolvidos, sejam quais forem esses pares, né? Artistas, educadores, qualquer outra pessoa que vá a se envolver com uma ação cultural, com uma curadoria. Mas esse lugar, ainda que seja outro, ele não precisa também ser ficcionalizado dentro de um entendimento que se assume autoritário. Eu acho que, na realidade, o lugar seria justamente entre estar assumindo essa fricção constante, entre colocar e esmiuçar o que pode vir a surgir dentro dessa fricção. Algo muito mais potente, do meu ponto de vista, do que simplesmente ignorá-la, ou seja, costurar, através do curatorial, esse processo de dissenso dentro da própria partida. E dentro dessa própria partida, entender o que vem a vir de surpresa, de situação de dissenso, de discussão, de fricção como um todo, para além do que é o mal necessário do processo, e então costurá-lo à própria narrativa da pesquisa curatorial como um todo, que, portanto, o acompanhamento curatorial coletivo tem uma natureza que é muito valiosa para pensar dessa maneira, uma vez que ele traz várias variáveis possíveis, onde se consegue pensar uma produção de conhecimento que se dá para além do roteiro proposto pela própria curadoria e muito mais por uma posição de perceber ativamente o que vier de aprendizado, aprendizado corrosivo, aprendizado ferindo, mas, portanto, muito importante na construção do conhecimento dentro de uma pesquisa curatorial.